Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Barbosa, sou repórter aqui do Metrópolis. E hoje vamos conversar com Su Hacker, escritora do livro O Lado Bom de Ser Traída, que virou filme na Netflix e fez sucesso no mundo inteiro. Su, é um prazer conversar com você, muito obrigada por falar com a gente. Esse livro, todo livro, na verdade, me traz muita curiosidade de onde é que ele surgiu, de onde é que ele veio, de onde os personagens vieram, de onde ele saiu, onde é que começou tudo isso. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o enredo de O Lado Bom de Ser Traída. Tá. Em primeiro lugar, assim, quero agradecer muito o carinho pelo respeito com o meu trabalho, por estar vindo aqui com muita propriedade conversar comigo hoje. É muito legal quando você está conversando com alguém que foi lá conhecer, descobrir a escrita, enfim. Essa história, assim, eu sou filha de pais separados, de um casamento que se rompeu por causa de uma traição, né? Então, assim, eu cresci conhecendo a dor da traição. E ao decorrer da vida, assim, tive várias amigas que tiveram também problemas com traição, enfim. E o lado bom de ser traída, esse título, porque assim, quando eu comecei a escrever, assim, eu era leitora, né? A Uhum. vida inteira fui leitora de romance de banca, com muito orgulho, né? Embora as pessoas falam, romance de banca, mas também é um grande orgulho, porque são autores que fizeram sucesso pelo mundo inteiro. Então, assim, o formato dele era daquela forma, isso não desmerece o conteúdo, né? Uhum. Eu, como uma romântica e gosto muito de romance, tenho muito orgulho de hoje, principalmente, estar no maior selo de romance, acho que da história do nosso século, né? Enfim. Ou se não for do século passado também, só para não, assim, não ser injusto em falar, porque não tem esses dados. E escrever romance aos 40 anos era realmente trazer uma mensagem para a mulher, que a gente não precisa se permitir. Eu gosto muito de romance, e eu acho que a mulher, dentro de uma história, de um romance, ela tem um papel muito importante, um personagem, para o leitor. Então, trazer o lado bom de ser traída. É porque talvez, assim, tinha a história de uma amiga, porque na verdade Sui Hacker quer dizer Sui e Hacker. Logo no começo, comecei a escrever junto com uma amiga, Uhum. né? Que infelizmente é, no começo da história não deu certo de continuar, mas existia isso. E também tinha isso de trazer esse apelo, uma coisa diferente. Mocinhas empoderadas para a história, né? E trazer o que é ser o lado bom de ser traída, o que é de proveito nisso. A gente viu nossas mães, nossas tias, pessoas passando por traições e aceitando em relacionamentos para não desfazer famílias ou em outros tipos de relacionamento. Hoje eu tenho 22 livros publicados e em todos eles eu sempre tento trazer uma mensagem da mocinha que vai trazendo sempre mensagens positivas femininas. Uhum. Que eu acho que essa é o meu estilo de escrita. Eu amo romance de todos os jeitos, de todos os estilos, de todos os fetiches, porque eu gosto de ler, né? E então, mas na minha escrita, na minha mensagem, eu gosto disso. E o lado bom de ser traída, ele sempre foi isso, né? Foi uma história que falava sobre diversos tipos de traições. Começa ela sendo traída pelo ex-noivo, mas aí dentro da história vem outros tipos de traições. Uma traição de Sim, amigo, de amizade. que é muito, acho que muito mais É, difícil dá você pra- ser traído por um homem, né? Porque você ter uma traição ali de uma amizade é muito difícil. E já puxando para esse lado, Su, você é uma autora Uhum. independente, né? Começou como uma autora independente e o seu livro é recheado de muito sexo e muito zero tabu. As mulheres são retiradas da sociedade, ainda mais quando elas falam sobre sexo, né? Quando elas se abrem para falar sobre isso. Como é que foi para você escrever um livro? Ju, eu vou falar uma coisa para você. Eu sempre gostei de romance e eu, assim, teve uma fase da minha vida que aconteceu que minha mãe perdeu tudo e eu, Uhum. assim, os meus estudos não puderam seguir em frente, tive que trabalhar muito. Mas eu sempre gostei de psicologia e sexologia. Isso é uma coisa que vem minha lá de trás, Aham. né? Não é uma coisa que surgiu do nada. A leitura de romance, ela te faz viajar, ela te permite viajar. E uma história de romance, existe o sexo. Hoje eu escrevo menos cenas
Eróticas. Já fui muito mais erótica nos meus livros, nas minhas histórias. Hoje tem, mas hoje eu entendo que assim, as pessoas vão, que gostam mesmo, elas estão procurando as preliminares, e eu acho que isso é o bacana. Uhum, Que tenha entre os casais, entre o romance, esse jogo. Porque hoje eu sei milhares de leitoras me falando o quanto isso faz falta nos relacionamentos. Então, elas encontram nas histórias ganchos para reativar casamentos, para, sabe, trazer isso. E ter o sexo dentro da história, você abordar temas, fetiche dentro da história, isso não tira o conteúdo da mensagem que você está passando ali, com dos temas que certeza. você está trazendo, do núcleo, de tudo. Isso não tira a beleza, da história. É uma cerejinha, mas que também, se o leitor achar que ele já leu e quer para outro, e outro, e chegar um momento que, de repente, não quero tanto, vou ler um pouco e já. Tá tudo bem, né? Assim como existe o leitor que gosta, e existe o leitor que não gosta, ou que tem vergonha de ler aquilo, ou que não Uhum. faz bem. Então, assim, a literatura, ela ensina coisas incríveis. E a Sui Hacker ensinou muita coisa para Débora, sabe? Eu aprendi muito com a Sui Hacker, porque ela não tem vergonha, ela tem orgulho, ela escreve algo que sabe que ela está ajudando um monte de pessoas, recebe todos os dias um monte de mensagem. Uhum. E então, assim, é muito legal, porque você imagina que um leitor vir falar com você algo nesse tipo, é muita intimidade. Beleza. Então, há uma intimidade talvez que ele não teria coragem de se abrir com um psicólogo, né? Então, eu tenho muito orgulho de escrever romance com conteúdo adulto e tô tão feliz, sabe, assim, da receptividade da minha carreira, Uhum. das leitoras que eu considero. Eu tenho diversos grupos de leituras no WhatsApp, sabe? É uma legião de pessoas que gostam, que curte, que está fazendo bem para a vida, que está crescendo, que não está aceitando, que não está se permitindo muita coisa, sabe, assim, aceitar muita coisa. Isso é muito legal. Su, a gente, voltando um pouquinho agora pro filme, eu li o livro todo, adorei o livro. E quando eu vi o filme, eu senti que o filme tirou um pouquinho. Ele pegou a essência do livro, do que é a história da Babi, do Marco, o romance deles e tudo mais, mas ele tirou pontos importantes ali da história, por exemplo, a Vitória, a relação da Babi com a Vitória, e etc. Eu queria saber o que que você achou do filme, é, em relação, nessa comparação com o livro, com a história do livro, se você teve alguma influência também na produção do filme, ou se foi tudo a par de outros produtores, como é que foi esse trabalho? Ju, eu vou te contar uma coisa, que você, como mulher e como profissional, vai ficar, assim, vai entender o que eu vou te dizer. A Glass me tratou desde o primeiro dia que eu sentei de frente com a Mayra como alguém. Eu participei de tudo. E no dia, a primeira conversa que eu tive com eles, eu falei, eu queria muito que as minhas leitoras vivessem esse momento, vivessem a produção, vivessem o roteiro, vivessem o que vai acontecer. E a Mayra, que é uma das sócias da Glass, de imediato, assim, ela achou aquilo, sabe, assim, ela estava vendo uma autora que queria dividir, porque quando ela começou a conversar comigo, ela falou, Su, você sabe o que é uma adaptação? Você sabe o que é um livro baseado? E assim, e ela foi me contando sobre tudo o que era. Uhum, E ela falou, você está disposta a tudo isso? Eu falei, tô, e eu posso dividir isso com as minhas leitoras? Porque a gente vê a vida toda, livros, os leitores às vezes não entendendo, por exemplo, o que é uma adaptação, o que é um livro baseado. E a Glass deixou elas participarem de tudo, sabe? Assim, eu fazia reuniões, assim, e eu fazia lives contando, de como que estava sendo o processo. A Glass me permitiu participar de tudo. Eu sabia que existia, porque o autor tem que ter a consciência que quando ele vende os direitos autorais dele, que tudo já não é mais dele, uhum, é da produtora e de quem vai fazer aquele trabalho. Assim, quando a produtora permite que o autor participe de tudo, e eu participei de tudo, escaleta, o dia que eles me mandaram o teste de química dos atores, sabe assim, o que que você acha? Sabe assim, aquele negócio de querer saber qual que era a minha emoção.
E a Netflix também veio com isso, porque eles sempre mostraram. Então, eu participei de tudo. Eu sei que existe que a roteirista, os roteiristas, né, a Camila e o Davi contaram da forma que eles viram lá do Bom de Ser Traída. E para que isso acontecesse, para que as leitoras estivessem muito preparadas, eu fiz live com eles. Nenhum momento eles ganham. Nós fizemos live com o diretor, porque além de tudo isso, ainda chegou na parte do diretor que ele colocou da forma dele. Então, eram 4 pessoas contando a história do lado bom de ser traída. Aí a história tem todo aquele, tem a narrativa, no filme não tem a Uhum. narrativa. E o que que é? Eu vendi todos os livros para Netflix da série. Então, eles conhecem toda a história e como ia adequar, e como ia contar isso, de que como vai ser isso. Então, eu tinha que respeitar, assim, de uma forma e participar. E já que eles estavam me deixando, eu queria também mostrar para as leitoras. Então, quando elas assistiram, as leitoras que participaram das lives, assim, gigantescas, com visualização bacana em todas as redes sociais, elas já estavam muito a par, né, do que tudo ia acontecer. Claro que vai existir pessoas que queriam muito mais, que 1 hora e meia só, né? É. Mas eu, Ju, poder proporcionar isso para os meus leitores, deles poderem participar e viver junto comigo, sabe? Eu acho que não tem preço, não tem reconhecimento profissional e o respeito deles comigo, sabe? Assim, de qualquer coisa que eles faziam, Su, o que que você acha disso? Se eu falasse não gostei, tipo assim, era a ideia deles, vamos supor, assim. Mas não era isso. Era tipo assim, vamos participar, sabe? Olha, a gente está fazendo essa alteração, está acontecendo isso. E a escaleta, por exemplo, eles deram para eu ler inteirinha e dar as minhas opiniões e fizeram reuniões comigo. Olha, isso. Entende? Então, para mim, eu estou vivendo um sonho, Jô, assim, e podendo estar vivendo junto com as leitoras, que isso, Uhum. que eu acho que esse que está sendo o grande lance de tudo, e desde o início, sabe? Você falou que vendeu todos os livros para Netflix. Quando você diz que vendeu todos, no caso é toda a história de O Lado Bom de Ser Traída, porque eu vi que tem o da Paula também, né? A história da Paula. Vendi a série inteira. A série inteira da Netflix, eles têm um período aí que eles vão decidir o que eles vão fazer, se vai ter outro ou não, assim, isso cabe a eles, assim, para chegar a esse ponto de um autor nacional vender uma série para uma produtora, né? Porque eu vendi para a produtora e a produtora que vendeu, né? Uhum. Então, cabe a eles. E eu tenho que torcer muito e fazer com que as pessoas, se gostam, vamos torcer juntos. Se não gosta, tá tudo bem. Faz parte, né? A gente vive de uma forma livre, de que cada um expressa da forma como quiser. A gente sabe que quando as pessoas não gostam de alguma coisa, elas querem que as outras pessoas sintam tenham a mesma impressão. E tá tudo bem, sabe? Assim, é, repercussões é importante. Por exemplo, eu tive 18 milhões, 18 mil visualizações ontem no meus stories. Eu nunca cheguei a isso nos meus 10 anos de carreira. Entendeu? Então, assim, tudo está acontecendo muito bacana, sabe? Eu estar aqui com você, né, num portal tão incrível que traz tanta informação. Então, assim, só coisas maravilhosas, sabe? Assim, e eu tenho que viver isso e aproveitar cada segundo, né? Você me falou que recebeu até o teste de química dos personagens, né? E vamos Uhum. combinar, a Giovanna Lancelotti e o Leandro Lima não é muito difícil que eles fiquem bem com qualquer coisa, né? Porque afinal de contas, é a Giovanna Lancelotti e o Leandro Lima. Quando você fez esse livro, quando você escreveu O Lado Bom de Ser Traída, você imaginava o Marco e a Bárbara como a Giovanna e o Leandro, ou tinha algum outro ator que você imaginava no lugar deles, assim, tinha uma imagem de alguém que seria perfeito para eles? Ju, olha, assim, eu não estou sendo paparicadora, nada disso, mas olha outra coisa incrível. Quando a Glass começou a desenhar, fazer roteiro, eles perguntaram com quem você se inspirou, como são Uhum, esses personagens? E eu me inspirei, não me inspirei que eu escrevi, mas assim, eu desenhei meu personagem como se fosse o William Levy. uhum. E a Bárbara que fazia um par com ele
numa novela, assim, tipo, para mim eram eles, assim, morena, olhos claros, ele. E aí, quando veio a Giovana e o Leandro, veja bem, eu vou mostrar, eu acho que você não vai conseguir ver, mas veja bem o desenho, vamos ver se dá para você ver aqui. Dá pra ver. Você tá vendo as expressões É a do Giovanna e o desenho, Leandro todinho. não é? É, Então, todinho. assim, então, não sei, eu acho que foi uma coisa assim. Eu falei para Giovana, eu escrevi essa semana para Giovana, eu falei, Giovana, sua mãe que me desculpe, mas eu tô me sentindo sua mãe, né? Porque eu de uma personagem, né, ali. Então, e eles, muito receptivos, eles respondem para as leitoras, sabe assim? Eles respondem para as leitoras que estão ali, elas ficam enlouquecidas, elas dizem, Sai, olha isso que eles responderam para mim. E, sabe assim, acho que tá muito bacana, né, isso. E eles, assim, né, casaram muito bem. Tanto no livro quanto no filme, o meu personagem preferido foi a Patrícia. A Patrícia é maravilhosa e a Camila De Lucas ficou perfeita fazendo a Patrícia, eu adorei. Teve algum personagem do livro que você achou que poderia ter entrado no filme também? Eu senti falta ali, por exemplo, da Nana, que eu me apeguei bastante. A própria Vitória, né, que é só mencionada ali no filme. Teve algum personagem que você acha que poderia ter adicionado mais um pouco à história que não teve no filme? Não, sim, o Pedro é unanimidade, porque ele é a paixão das meninas, né? Mas, assim, eu entendi assim, olha, quando foi montar o roteiro, era o núcleo da Bárbara. Uhum, Era um tempo de filme. Então, por exemplo, se o Pedro entrasse ali, seria mais um personagem que ia ter que ter um espaço, senão ia sim. só aparecer do nada, né? Porque tem um período. E casou que, por exemplo, naquele momento, no lugar do Pedro, o Alexandre faria alguma coisa ali para o visual do casal, para ter, sei lá, uma ceninha de um leve ciúme, ou Uhum, tipo assim, né? A Bárbara sempre exaltada de alguma forma, porque tá lá bonita, uma mulher. Então, assim, tinha isso, né? sim, E sim. ali naquela 1 hora e meia, não cabia o Pedro. Isso não significa que, de repente, se eu falo para as leitoras. É, isso não significa que não tenha um dia uma história do Pedro, porque o Pedro, o livro dele fala sobre o toque, sobre autoflagelação, sabe? Então, assim, tem muito conteúdo a história do Pedro, mas, assim, ele aparecer por aparecer, entende? Assim, já tinha a Paula que tinha que aparecer ali, porque é ex-esposa, Sim. já tinha a Nana, por exemplo, em que momento? A Vitória, por exemplo. Eu não sei qual é o gancho, não sei o que que acontece, o que que vai acontecer, qual é o futuro. A Netflix fez um filme com começo, meio e fim, que se não tiver outros, teve ali a história, começo, meio e fim. E Mas que se tem vir muita outros, história eles para ter têm outros muito. filmes também, né? Porque os personagens são muito Você lê o profundos. livro. Então, Sim, você lê o fa- livro, você sabe que tem muita coisa, né? sim, Assim como, por exemplo, a anencefalia. Olha que coisa legal. Eu aprendi que, por exemplo, determinadas coisas não pode ir para o set, né? Um bebê com sim. anencefalia, por Uhum. exemplo, uma situação. Então, assim, eu também estou aprendendo todos os dias, né? E isso é muito legal. Você esperava esse sucesso todo que o filme tá fazendo? Não esperava, Ju. Sinceridade, assim, eu esperava que no Brasil a gente ia muito bem, porque a literatura hot, as autoras hot, as leitoras, os figs, que gostam, que curte, eles estavam muito ansiosos, porque é uma conquista. Nós temos centenas de autores de romance hot, Uhum. invisíveis e conquistando um mercado incrível. Só para assim fazer um adendo, eu fui numa palestra há pouco tempo com a gerente da Amazon, do KDP, e ele disse que ela nunca viu, e ela disse que nunca viu autores de romance com conteúdo adulto feminino ganhar tanto dinheiro como se Uhum. ganha na Amazon. Então, assim, a gente existe um mercado. Só que é um mercado que é invisível, né? Uhum. Porque, enfim, centenas, vários fatores. Então, eu sabia que ia ser muito bacana números no Brasil, Uhum. porque eu não consegui até hoje responder todas as mensagens do dia do lançamento.
de todas as redes sociais. E olha que eu tenho ficado madrugadas, tá? Se você olhar os meus stories, você vai ficar abismado, assim. O Instagram me travou várias horas no dia, assim, para eu não poder compartilhar mais. Então, isso é uma coisa absurda. Mas mundial, não. E o que que acontece? O porquê que outros filmes, baseados em livros também deu muito certo? Porque as pessoas gostam de romance. Embora as pessoas vão assistir e falam assim, olha, só tem sexo, só tem isso, elas foram assistir. E tem uma sequência ali de cenas de sexo, né, tipo, do livro, que são passagens contando que foram, assim, os tempos que eles foram se conhecendo, a evolução deles. Uhum. Foi optado em contar daquela forma. Então, é, sabe assim, é que eu falo, Ju, eu acho que esse sucesso, e todos os dias, olha, estão usando em cursos de marketing, estão usando em vendas de moto, estão usando em vendas de óleo, estão usando em velas, pessoas fazendo vídeos de casamento, uma pessoa colocando roupa de casamento, as meninas virou trend no TikTok. Então, assim, é super positivo, tá muito bacana viver tudo isso, né? E eu não imaginava, assim, e estou muito feliz. Quais são seus próximos passos na carreira? A gente pode esperar um novo livro, um aí mais uma, talvez um desmembramento da história da Babi e do Marco. Olha, dos meus outros livros temos negociações, mas já tem um vendido, que é Mansão Edonê, né? Que conta também sobre fetiche feminino, só Para que de uma Netflix também. forma. Não, para Glass, né? Uhum, Ainda uhum, está em processos, não com a Netflix, tá? Assim, é da Glass. Porque a sim. gente não vende livro para o canal, Sim, para a nenhum lugar. A gente produtora vende para a que. produtora Uhum. e a produtora que vai desenvolver isso, que vai fazer acontecer. Eu tenho 22 livros publicados, né? Então, eu cheguei num ponto de aprender nesse processo todo de querer fazer roteiro. Porque, assim, eu quero fazer cursos de roteiro, não que eu queira ser uma roteirista, ou talvez, quem sabe, assim, engatinhar, fazer alguma coisa acontecer, porque são 10 anos sabendo o que as pessoas querem. Uhum. Eu não vivo da literatura, eu vivo a literatura. Eu respondo todas as leitoras, eu converso com todas as leitoras, eu gosto de viver isso, eu gosto de ir na Bienal, Ju, eu não gosto de sessão de autógrafo, eu gosto de ficar o dia inteiro lá conversando, ai, tipo, olhando o que as pessoas vão falar, apresentando meu livro. Você tem que gostar muito disso, e eu gosto, eu curto muito isso. Então, eu quero fazer roteiro, quero aprender. Eu acho que aos 51 anos eu tenho muito ainda para aprender, sair, escrever. Cada livro que você escreve, você sai da ignorância de alguma coisa, porque a gente não tem propriedade para escrever tudo aquilo. E para você ter propriedade para determinados, para escrever determinados assuntos, você precisa estudar muito sobre aquilo, né? Uhum. Para adaptar, para trazer para a história. Então, assim, estou escrevendo outros livros, eu torço muito que abram-se portas não só para mim, porque uma pessoa só não faz acontecer. Eu espero que abra a porta para todo o cenário nacional, de romance, é, enfim, não só para romance, eu acho que espero que abra umas portas, né? Que as coisas Uhum. aconteçam, que a gente possa ser visto de outra forma também, como tenha talentos, pessoas, né? E não comparado. Porque eu escrevi essa história comecei a escrever essa história em 2014. E ele não tem nada a ver de 50 tons de cinza, ele não tem nada a ver de 365, que eu amo, que eu adoro, que foram, assim, histórias que eu vim conhecer depois. Então não tem uma comparação, porque é muito simples uma pessoa assistir um filme, assistir alguma coisa, não querer ver qual é a mensagem, o que está sendo traduzido ali e fazer uma comparação porque tem cena de sexo. Quando as pessoas fazem comparação de cenas de sexo e te coloca como é igual ou é parecido, a gente vê que uma pessoa ela assistiu com outros olhos. Já assistiu com os olhos Sim. pejorativo, né? Então, assim, tá tudo bem, sabe, assim, mas ele não tem nada a ver. E eu espero que ele faça o mesmo sucesso total de 50 tons de cinza e que aconteça tudo o que aconteceu e tudo que aconteceu em 361, porque eu admiro
as autoras, e eu imagino tudo, e eu acompanhei em rede social, né, as autoras. Então, eu vi tudo que elas estavam passando, e de que forma, com classe, aceitando tudo o que o universo estava te dando, como elas conduziram, e acho que isso é o amadurecimento do ser humano, né? A gente aceita tudo, a gente não precisa aceitar coisas na nossa vida particular, por exemplo, algumas coisas, né? Uhum. Mas um produto, ele tem que aceitar, porque, por exemplo, uma empresa de refrigerante. Ela vai ter vários sabores, e não é porque ela tem um sabor que vende mais que os outros vão deixar de ter a mesma importância, né? Então é isso, eu tô curtindo tudo. Su, muito obrigada. Foi um prazerzão conhecer você. Fico muito feliz com todo esse sucesso que você está fazendo e espero que continue aí só evoluindo. Ju, e assim, mais uma vez eu quero agradecer o Metrópole, agradecer você por ser uma super profissional, em ter, sabe assim, apoiado, confiado em tudo. Muito obrigada por tudo, por esse respeito. Eu acho que isso é tão bacana quando, assim, o respeito do outro, né? Porque nós somos todos brasileiros e um apoiar o outro, independente de que lugar que você está nele, é muito legal. Muito obrigada. Para quem nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Lembre-se de curtir, compartilhar esse vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou do filme ou do livro e seguir o Metrópolis em todas as redes sociais. Tchau, tchau.